Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu
Bom dia, amigos e irmãos da Igreja Batista Metropolitana. Estamos mais uma vez com vocês nesta manhã para estudarmos a Palavra do Senhor, Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Neste momento, nós estaremos estudando o tema Não Perca Jesus de Vista. Eu te convido a estar conosco alguns minutos para estudarmos a palavra do Senhor nesta manhã gostosa e também para estar conosco logo mais às 18h30 para o culto de adoração ao Senhor na Rua Pio 11, número 21, na Lapa. Você é nosso convidado. Convide-se Jesus a estar com você neste momento. Creia que Ele está do teu lado, creia que Ele está pronto para te ajudar, para te restaurar, para te curar. Nós vamos orar ao Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos concedeu durante esta semana, pelas bênçãos que Ele nos concedeu por permitirmos que nós estejamos aqui juntinho com você aí no seu lar, aonde você estiver neste momento. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, envolva, Senhor, cada ouvinte, cada lar que está conosco nesta manhã. Agora nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui o Senhor tem nos ajudado, as tuas promessas têm sido cumpridas em nossas vidas. Ó Pai querido, nós te louvamos por esta manhã gloriosa, por poder pertencer ao Senhor, por poder falar com o Senhor. E nesta hora, Senhor Jesus, visita cada um, esses que estão conosco neste momento, para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nesta hora e te pedimos. Sabemos que nada passa desapercebido aos teus olhos. E nesta hora, Senhor, restaura a nossa fé. Restaura, Senhor Deus, aquelas vidas que estão feridas. Restaura, Senhor Deus, aqueles corações que estão entristecidos. Restaura, Senhor, aqueles que estão desanimados. Ó Pai, visita cada um, Senhor Jesus, toca em cada coração nesta manhã, Senhor. Nós imploramos no nome de Jesus, não nos deixe perder Jesus de vista. Fica conosco, Senhor Deus, nesta manhã. Visita cada família, Senhor Jesus, aqueles que necessitam, Senhor, da provisão na sua mesa, da provisão em seu lar. Ó Pai querido, esteja, Senhor Jesus, derramando as mais ricas bênçãos do Senhor. Nesta hora nós te imploramos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Também clamamos, Senhor, pelos enfermos. Ó Pai querido, venha com o poder de cura, Senhor Jesus. Restaura, Senhor Deus, estas vidas que necessitam, Senhor Deus, de saúde, que necessita viver um pouco mais. Tu conheces, Senhor Deus, cada coração e nós te imploramos, Senhor, derrame a tua misericórdia. Visita os leitos nos hospitais, visita aqueles que estão em casa enfermos, visita suas famílias, ó Deus, que precisa de ajuda, de socorro nesse momento. Ó Pai amado, visita aqueles corações que estão aflitos, Senhor Deus, clamando por saúde. Ó Pai amado, visita os médicos, visita as pessoas que lidam na área de saúde, as pessoas que trabalham nos hospitais. Renova suas forças, dê sabedoria vinda dos altos céus, ó Pai. Nesta hora nós te suplicamos, Senhor. Visita também, ó Deus, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam, Senhor Deus, de trabalho para o seu sustento, Senhor. Ó Pai querido, abençoa, abre portas de emprego, abre portas de provisão sobre a mesa, Senhor Deus, de cada chefe de família. Ó Pai querido, restaura, Senhor Deus, aquelas portas que fecharam, abre portas de emprego, Senhor Jesus. Abençoa também a nossa igreja, os ministérios, renova, Senhor Deus, a nossa fé.
Coloca em cada coração o desejo de te servir, o desejo de estar na tua casa, Senhor. Abençoe o nosso pastor, a família, abençoe todas as famílias da IBM, Senhor Jesus. Ó Pai querido, renova, Senhor Deus, as forças de cada um, no nome de Jesus, Senhor. Fica conosco nesta manhã, ó Pai. Dá-nos entendimento nesse momento, Senhor, para entender a tua palavra. Dá-nos sabedoria, abre os nossos olhos para ver, ó Deus, e ouvir aquilo que tu tens para nós. Ó Pai querido, nos abençoe, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor Deus, nesse estudo que vamos fazer agora. E nos abençoe durante este dia, Senhor, para que nós possamos estar na tua casa, para louvar, para bendizer o teu nome, para prestar um culto de adoração ao Senhor. Abençoe cada ouvinte neste momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nesta manhã de domingo. Que vocês sejam abençoados, que a família de vocês seja abençoada, que este domingo seja abençoado. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor, que tem como título Não Perca Jesus de Vista. Bom, e eu vou começar o nosso estudo fazendo uma pergunta para vocês. Quem é Jesus? Agora, nós vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus 16, de 13 a 17. E aqui vai relatar para nós um acontecimento que é muito importante, que foi muito importante na missão de Jesus. Vamos ler? De 13, vou começar no versículo 13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali, ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E aí eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor, Simão Pedro, na verdade, que respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Olha, nota-se que lá no começo, quando Jesus pergunta: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Nessa pergunta, ele já estava dando uma resposta, porque aqui na minha Bíblia diz o seguinte, na minha versão da Bíblia está escrito: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Jesus já estava dando uma resposta, porque na minha versão o Filho do Homem está em letra maiúscula. Ali já tem uma resposta para a pergunta que ele estava fazendo aos seus discípulos. Bom, Jesus é o Filho eterno de Deus. E isso está escrito em Lucas 3, 22b. Tu és o meu filho amado. Deus falando. Tu és o meu filho amado. O filho está escrito em letra maiúscula. Filho, em letra maiúscula. Então Deus está falando: tu és meu filho amado e em ti me comprazo. Aqui há uma resposta também. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Bom, e por que esse filho, por que Deus enviou o seu filho?
E a Bíblia fala que era o seu único filho. Por que que Deus enviou? Lá em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo para que pudéssemos ter vida eterna nele. Mas tem um detalhe. Porque Deus amou. Ele primeiro nos amou. Ele nos amou tanto, tanto, que ele deu o seu único filho, aquele que ele tinha, somente aquele, para que todo aquele que nele crê, crer em quem? Crer em Jesus. A sua crença, o seu crer, a sua fé deve estar baseada em Jesus, o Filho do Deus vivo. E se você crer nele, você não vai perecer. Você não vai morrer. Você vai ter vida eterna. Bom, para te explicar um pouquinho mais sobre esses detalhes, nós vamos voltar lá em Gênesis, no começo de toda a criação, aonde tudo foi criado e o homem, o ser humano, o homem e a mulher foi criado dentro do Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, Deus tinha comunhão com o homem, o ser humano, aquele que ele criou parecido com ele. Olha só que interessante. Vamos ler. Em Gênesis 1:26, diz o seguinte: aí ele disse, Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Nós. Bom, não tinha só Deus aí, tinha mais gente, né? Que serão parecidos conosco. Eles terão poder sobre peixes, sobre aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos e ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Preste atenção e não se engane. Nunca mais. Deus criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, tenham muitos filhos e muitas filhas, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Note que nós somos parecidos com Deus. O ser humano é parecido com Deus. E mais para frente, em Gênesis 2:6 e 7, diz como que foi, com mais detalhes sobre essa criação. Bom, mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Bom, o sopro de vida vem de quem? De Deus. É dele que vem a vida. E note-se que nós fomos criados parecidos com o Senhor. E quem queria ser como o Senhor?
Satanás, o diabo, Lúcifer, quis ser como Deus. Então ele não era como o Senhor, né? Quem era parecido com o Senhor éramos nós. Nós éramos parecidos com o Senhor. E Satanás não gostou. Tenho certeza que não gostou dessa criação que Deus tinha feito. Porque quem queria ser parecido com Deus era ele, né? Então, por conta disso, ele quis manipular uma situação para que aqueles que eram parecidos com o Senhor não tivesse esse poder, não pudessem mais ser tão parecidos com ele. Bom, como que a gente vai descobrir mais para frente a respeito disso? Mais para frente, em Gênesis 2, no versículo 15 até o 17, diz o seguinte: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer as plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Não era para comer, não era para saber sobre o mal, da existência do mal. O plano era viver para sempre, o homem ia viver para sempre. Ali, aonde o Senhor tinha formado, tinha criado tudo, nós íamos viver para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. A morte entrou depois que o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore que não podia comer. Primeiro, desobedeceu. E aí, o pecado entrou por causa da desobediência. E aí, começou o homem a morrer, porque ele entendeu que havia o bem e o mal. Os seus olhos foram abertos. Mais para frente, em Gênesis 3, 6, diz o seguinte: a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter o entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. E nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Aí começaram a morrer, porque tinham acabado de desobedecer a Deus. Tinham acabado de comer do fruto que não podia comer. Por causa de tudo isso, o Senhor disse o seguinte, deu uma promessa. Primeiro, disse o que ia acontecer com a serpente, que era o próprio diabo. Depois ele disse para a mulher: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. E aí houve uma promessa de que da descendência da mulher iria nascer alguém que ia esmagar a cabeça da serpente, ia esmagar a cabeça do diabo. Aí, dessa pessoa, ia nascer a solução para o problema da humanidade. Porque ao esmagar a cabeça da serpente, ao esmagar a cabeça do diabo,
A morte ia ser vencida. A morte ia ser vencida. Os pecados da desobediência que acabara de acontecer ia ser perdoado. De quem estamos falando? Estamos falando de Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Através de Jesus Cristo, nós, os seres humanos, temos o contato direto novamente com Deus eterno. É através dele que podemos ter o contato novamente com o Senhor. Com o Senhor. E uma vez eu estava num culto na nossa igreja há muito tempo atrás e eu não me esqueço nunca do que o pastor disse. O pastor levou 3 pessoas. Uma pessoa, a primeira pessoa representava o ser humano. A segunda pessoa representava Jesus Cristo e a terceira pessoa, Deus, lá na frente. E Jesus Cristo estava no meio para ligar o ser humano com Deus. Por isso ele é o caminho. Bom, lá em Gênesis 3, 22 diz o seguinte: então o Senhor disse o seguinte: agora o homem se tornou um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Foi aí que o homem foi expulso do jardim do Éden. Não tinha mais como viver ali, um lugar que era para ser eterno. Era para ser eterno, era para ser para sempre. A vida era eterna ali. Não podia comer da árvore da vida e viver para sempre. Desde do momento em que o homem foi expulso do jardim do Éden, até a chegada do Messias, esse período todo, o Senhor Deus esteve com o seu povo, mas com um certo limite, e falava com o seu povo também. Deus não nos deixou desamparado, né? Todo esse tempo. Ele falou através de Moisés, a presença dele lá no monte, né? Nas tábuas da lei, que ele escreveu nas tábuas da lei, no tabernáculo, não era qualquer um que podia entrar, mas o Senhor se fazia presente em determinada ocasião no tabernáculo, no templo e através, em sonhos, envio de anjos, mensageiros e através dos profetas também. Um dos profetas que falam sobre a profecia do nascimento do Messias é o profeta Isaías. O profeta Isaías lembra o povo daquilo que o Senhor Deus já tinha falado lá no Éden, que através da mulher ia ter que iria esmagar a cabeça da serpente. Em Isaías 7,14 tem essa promessa. E nós vamos ler: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá o nome dele de Emanuel. Você sabe o que quer dizer Emanuel? É Deus conosco. Deus conosco, novamente. Em Isaías 9,6, diz o seguinte também: pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Ele será descendente do rei Davi e o seu poder como rei crescerá. E haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Aqui eu volto a te perguntar: quem é Jesus? Aqui eu tenho várias respostas para você sobre quem é Jesus. Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, Rei Todo-Poderoso. Isaías aqui está dizendo como ele seria chamado. Deus conosco, o Emanuel, o Messias Rei. Com todos esses nomes, Príncipe da Paz. Mais para frente, a gente vai descobrir, a gente vai ver que Jesus ia nascer numa determinada cidade. E Deus promete mandar um rei para governar o povo de Israel, que seria descendente do rei Davi e que era da cidade de Belém. Belém, esta situada em Judá. E nós vamos ler em Miqueias 5, de 2 a 5a, que diz o seguinte: o Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então, os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo. Olha aí, quem é Jesus? Pastor do seu povo. Governando com força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus, o seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. E graças a Deus, alcançou a gente aqui no Brasil, os lugares mais distantes do mundo. E ele trará a paz. Quem é Jesus? É o príncipe da paz. Belém é a casa do pão. É chamada Casa do Pão. É o nome da cidade onde Jesus nasceu. A Belém de Davi. Mais uma vez eu te pergunto, quem é Jesus? É o pão da vida. Muitos, naquela época em que Jesus já estava vivendo a sua missão aqui na terra, perguntavam, até os seus próprios discípulos perguntavam, quem é este? Surpresos quando ele andou pelas águas. Quem é este que manda até na tempestade e nas águas para que elas se acalmem? Os discípulos perguntaram isso. Quem é este que expulsa demônios, que liberta? Quem é este que cura? Nossa, mas Isaías, os profetas já tinham avisado quem era aquele que ia de vir. Eles já tinham avisado. Era para eles saberem quem era Jesus. Mas até os discípulos questionavam: quem é Jesus? Quem é este? Alguns, Herodes mesmo falou assim:
Ele é João Batista, aquele que eu tinha cortado a cabeça e que ressuscitou de novo. Difícil de entender quem é Jesus. E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, houve perdão dos nossos pecados, porque ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Tudo estava sobre ele. E na sua morte, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. E através de Jesus Cristo, temos contato direto ao Pai, através da sua morte. E através da sua ressurreição. Ele venceu a morte. Na sua ressurreição, ele esmagou a cabeça da serpente, no qual foi dito através de Deus, lá no começo, no jardim do Éden, depois que o homem desobedeceu a ordem de Deus e pecou. Por isso, através de Jesus Cristo, temos acesso direto ao Pai. Jesus Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade. E ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. É aí que estava todo o segredo. Todo o segredo que foi revelado a nós através do Messias. Por que Jesus Cristo precisou vir ao mundo? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão especial, no qual nós não podemos nem mensurar. Que ele amou, ele nos amou desde o começo, porque ele nos fez parecido com ele. Por conta disso, por causa do seu amor por nós, ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Este era o plano de Deus, para que nós vivêssemos com ele eternamente. Aí o Senhor veio e nos ligou de novo com ele, através de Jesus. O caminho é Jesus. Não é nenhum outro Deus, não é nenhum outro santo, não é nenhum outro caminho. É Jesus. Para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, isso é uma revelação tremenda. Hoje, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, no ano de 2021, no qual nós estamos vivendo, nós somos bem-aventurados porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Somos transformados ainda por Ele, curados, libertos, igualzinho aconteceu quando Ele estava aqui. Igualzinho, por Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos perder Jesus de vista. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esta revelação da sua palavra esteja dentro de nós para sempre. Dentro daqueles que hoje aprenderam, estudaram a sua palavra, aqueles que podem nunca ter ouvido sobre a sua palavra, sobre essa revelação, sobre todo esse plano do Senhor para com a humanidade. Hoje, o Senhor esteja plantando essa semente no coração, abrindo os olhos das pessoas e o entendimento das pessoas que ouviram essa palavra. Que essa palavra, esse estudo esteja dentro dos corações, dentro das mentes, para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixa o diabo roubar essa semente. Não deixa, Senhor, mas que ela possa estar penetrada nessa terra e que essa terra seja fértil, essa terra de quem ouviu hoje o estudo
da palavra do Senhor e que essas pessoas possam entender. Abre a mente, abre os olhos, abre os ouvidos, para que elas possam entender esse plano maravilhoso de amor que o Senhor teve para com a humanidade, trazendo de novo a possibilidade de termos vida eterna através de Jesus Cristo. Muito obrigada pela salvação, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado neste dia.